Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui, trazemos relatos de pessoas que vivenciaram experiências de quase morte e outras vivências espirituais. Hoje, vamos ouvir a história de Kera Lauren. Ela relata que faleceu e presenciou algo alarmante para o futuro. Um aumento nos conflitos no segundo semestre de 2025. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Deixe um comentário com seu nome e cidade. Agora, vamos ouvir o relato de Kera. Fui submetida a uma segunda cirurgia para drenar o líquido que cercava meu coração e pulmões, dificultando muito a respiração. Descobriram que o líquido estava contaminado com Staphylococcus aureus. Após a anestesia, alguns pacientes recuperam a consciência mais rapidamente que outros. Eu percebi que a cirurgia havia começado e estava acordada, ouvindo tudo. Embora não fosse agradável, os médicos e enfermeiros que me limpavam no final do procedimento e me preparavam para retornar à terapia intensiva conversavam entre si. Ouvi-os lamentando e mencionando que eu tinha uma filha de 10 meses e que talvez nunca mais a visse. Eles discutiam sobre minha família, minhas 2 irmãs, meu pai e meu marido. Perguntei-me por que falavam de mim e da minha família dessa maneira, já que eu ainda estava viva. Não deveriam conversar assim. Deveriam perceber que eu estava ali ouvindo tudo. Chorei por dentro, desesperada. A situação era crítica, estava à beira da morte e o resultado das investigações médicas não era promissor. Meu corpo estava completamente invadido pela bactéria e erradicar essa infecção era uma tarefa extremamente complexa, dadas as circunstâncias. Talvez a área tenha sido contaminada durante a primeira cirurgia, mas ninguém tinha certeza. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Acordei na UTI, em um quarto privado, com paredes de vidro. Ao abrir os olhos, vi toda a minha família reunida, seus rostos transbordando dor, e anunciaram que o que eu ouvira era verdade. Não havia sido uma alucinação. Eu estava à beira da morte, mas no fundo da minha alma, meu espírito estava mais forte do que nunca. Não havia como comunicar essa confiança e força, pois eu estava entubada com um respirador, e só conseguia me expressar por gestos. Quando os médicos me perguntaram como me sentia, levantei os braços em um gesto triunfante, como Rock, o boxeador. Imediatamente amarraram minhas mãos à grade da cama para evitar que eu arrancasse os tubos do respirador. Vi os médicos se reunirem com meus pais e meu marido, um pouco afastados da UTI. Muito provavelmente a Cecília está delirando, ou mais especificamente tendo danos cerebrais. Estamos avaliando qual antibiótico usar para tratar a bactéria que ela possui. Minha mãe desesperada perguntou. Mas o que ela tem, doutor? O que devemos fazer agora? A infecção está apenas começando, mas é extremamente perigosa, respondeu o médico. Meus pais ficaram um pouco mais esperançosos, mas meu marido continuou conversando com o médico. O que aconselha, doutor? É muito grave. É muito grave. Não é fácil dizer isso, mas recomendo que coloquem os documentos de admissão em ordem. Ela está registrada como solteira e com um único sobrenome. Se ela falecer, terão muitos problemas para recuperá-la do hospital. Mulher, temos 2 opções de medicação para erradicar a infecção. Como ainda não há testes definitivos, teremos que arriscar iniciar o tratamento. Se não começarmos hoje e torcermos para estar certo, podemos perdê-la em poucos dias. Meus pais e meu marido foram para casa, desolados. No hospital, não havia espaço confortável para passar a noite. Hoje existem cadeiras confortáveis para quem precisa ficar ao lado de um ente querido em estado crítico. Enquanto isso, no meu quarto, tentei sinalizar várias vezes que o tubo em minha garganta estava causando muita dor. Consegui mover a cabeça, mas com as mãos amarradas e os tubos de respiração, além dos efeitos do anestésico, não conseguia me fazer entender. Pedi a uma enfermeira uma caneta e um caderno para escrever o que sentia. Consegui apenas escrever: minha garganta dói. Uma das enfermeiras que sempre cuidavam de mim
Tocou minha cabeça e disse que era natural sentir algum desconforto, mas que o tubo precisava permanecer ali. Era impossível. Ninguém me ouvia. E a dor não era normal. Eu já tinha sido entubada antes e nunca sentira tal desconforto. Continuar tentando explicar era inútil. Algumas horas depois, na madrugada, começou talvez a experiência mais memorável da minha vida. Uma das enfermeiras avisou a outra que iria encontrar o namorado no McDonald's, no primeiro andar do hospital. Como tudo parecia estar bem, a outra enfermeira disse que não demoraria, pois só estava indo buscar água, a poucos passos do meu quarto. Pareciam ações normais, sem consequências. No entanto, por mais que tentasse explicar, o tubo do respirador estava mal encaixado. Com a secreção de catarro, ele bloqueou e comecei a asfixiar, sem ninguém para cuidar de mim. Minha reação foi tentar arrancar os tubos para poder respirar. Com os braços amarrados, isso era impossível, apesar de todos os esforços. Muito mais tarde, meus braços estavam machucados pelas tentativas desesperadas. A cama se moveu completamente, e meu corpo se contorceu incapaz de fazer nada. Os segundos pareceram horas, quase ao mesmo tempo. O alarme do respirador soou estridentemente como uma ambulância dentro do meu quarto. Médicos e enfermeiras entraram em massa gritando "respirador, respirador", chamando a equipe especializada. Pareciam loucos gritando, e eu, ouvindo tudo, não conseguia respirar. Algumas enfermeiras seguravam minhas pernas e tentavam me acalmar na cama, enquanto os médicos retiravam a parte superior do tubo inserido em minha garganta para realizar o procedimento necessário. Eles colocaram um pouco de líquido no tubo que saía da minha boca e tentaram aspirar o catarro. Continuei lutando para que pudessem me ajudar a respirar. O desespero por um pouco de ar e a adrenalina me fizeram contorcer tanto que 4 pessoas não conseguiram me segurar. Eu só queria uma coisa: respirar. Meu corpo permanecia vivo, apesar de fraco, infectado, recentemente operado e privado de oxigênio, para manter a vida. Meu corpo não cederia facilmente e fazia um esforço final para sobreviver. Eles tentaram o procedimento mais uma vez e não conseguiram liberar o tubo. Talvez porque estava mal posicionado. Então começou a tontura e eu comecei a perder a consciência. E meu corpo começou a se render. Parei de respirar e quase imediatamente meu coração parou. Foi nesse momento que eu fui embora. De repente, abri os olhos e me senti liberta. Eu me vi com uma camisola de hospital, com os médicos ao redor do meu corpo tentando me ressuscitar. Eu os via movendo-se ativamente de um lado para o outro, cada vez menores e mais distantes. A sensação era estranha porque eu me sentia completamente íntegra e, sem dúvida, via meu corpo inerte diante de mim. Eu flutuava sozinha. Ninguém tentava segurar minhas pernas e braços doloridos. O alívio era enorme. Eu não conseguia controlar o que tinha acontecido. Então deixei-me levar. Foi então que começou a jornada mais maravilhosa. Eu flutuava de dentro do que parecia ser uma árvore. Eu só podia ser uma espectadora. Primeiro, via algo que parecia uma camada de galhos que abrigava pequenos animais. Havia esquilos, coelhos e pássaros entre eles, todos convivendo em harmonia. Sentia uma paz e plenitude que irradiavam um amor como nunca havia sentido. Muito menos vindo de um animal. Uma plenitude que eu nunca havia experimentado. Os sons penetraram minha alma e tudo que eu deixara para trás perdeu importância. Experimentar essa sensação era a única coisa que prendia toda a minha atenção naquele momento. Continuei flutuando, e enquanto isso, meu corpo relaxava. Meus músculos pararam de doer. Eu respirava livremente e não me sentia mais cansada. O alívio não era apenas externo, mas também interno. Durante aquele estado de profundo descanso e serenidade, uma visão se formou diante de mim, transportando-me para o segundo semestre de 2025. Eu me vi em um cenário conturbado, onde os conflitos entre Israel e Gaza haviam se intensificado de forma alarmante. As notícias mostraram imagens devastadoras de cidades em ruínas e populações desesperadas em busca de segurança.
A tensão na região era palpável, com um aumento significativo nos ataques e contra-ataques, resultando em um ciclo interminável de violência e dor. A diplomacia parecia ter fracassado e as tentativas de mediação internacional mostravam-se infrutíferas. Simultaneamente, a visão me levou aos campos de batalha entre Rússia e Ucrânia. O conflito, que já durava anos, havia escalado para níveis nunca antes vistos. As forças russas avançavam com uma intensidade brutal, enquanto os ucranianos lutavam ferozmente para defender sua terra e soberania. As ruas estavam repletas de soldados e tanques, e o som das explosões ecoava constantemente, lembrando a todos a dura realidade da guerra. O sofrimento da população civil era imenso, com milhares de famílias deslocadas e um número crescente de vítimas. Em meio a esse caos, percebi a presença de líderes mundiais tentando encontrar uma solução pacífica, mas o caminho para a paz parecia cada vez mais distante. As sanções e pressões econômicas aplicadas por diversos países contra a Rússia estavam provocando uma reação enérgica, agravando ainda mais o conflito. As negociações entre Israel e Gaza também estavam em um impasse, com ambos os lados recusando-se a ceder, alimentando uma espiral de destruição e desespero. Essas visões do futuro, tão vívidas e detalhadas, trouxeram-me um profundo sentimento de tristeza e impotência. No entanto, também despertaram em mim uma esperança renovada de que, apesar das adversidades, ainda seria possível encontrar um caminho para a paz. Acredito que compartilhar essas visões possa servir como um alerta para a humanidade, incentivando todos a buscar soluções pacíficas e a trabalhar incansavelmente pela harmonia entre as nações.